A gente vai fazer esse exercício então. Estime a faixa de frequência do circuito. É um circuito bem simples, como você pode estar vendo, como você vê aqui. O L vale 2,533 microhenries, ele está colocado em paralelo ali com a entrada. A resistência do coletor 9.900 e a resistência do emissor para estabilização vale 100. O HFE ou beta vale 100 também. E esse capacitor aqui CCB, que é esse capacitor interno aqui, ó, ele vale um valor bem baixinho de 1 picofarad. Então o que ele está dizendo aí? Ele quer saber a faixa de frequência de operação desse circuito, ou seja, quando que ele amplifica. A frequência de oscilação ela é sempre a mesma coisa, 1 sobre raiz de LC. Se eu quero a frequência de oscilação, eu tenho que multiplicar aqui embaixo por 2πLC. Então, só aqui olhando desse jeito, eu já teria como calcular a frequência de oscilação. Certo? Não, errado. A questão é, esse L aqui eu sei, e agora esse C? Esse C é o próprio CCB? Não, não é. Se você for lembrar, esse CCB ele está pendurado, ele está flutuando, floating, entre a entrada e a saída. Para ele ser considerado como um elemento ressonante, ele tem que estar ou assim, ou série ou paralelo. Então você já percebeu aqui que nós temos que calcular o efeito Miller, aplicar o teorema de Miller e colocar esse capacitor em paralelo com a entrada. O efeito Miller, nós lembramos, o CM vai ser 1 mais o ganho vezes o valor do CCB. Então eu teria que calcular o ganho desse circuito. O ganho desse circuito é, quem não lembra, a gente monta o pequenos sinais. Sempre é bom fazer isso para não ficar decorando. Aqui eu coloco o RE, aqui é o meu VO. Eu vou desprezar o ROzinho do transistor, aqui é o RC, aqui é o beta REzinho e aqui é o VI. E lembrando, por que eu estou falando no efeito Miller? Porque se trata de um amplificador emissor comum que inverte o sinal. A onda entra assim na entrada e sai invertida a 180 graus na saída. Sendo um circuito inversor, ele está sujeito ao efeito Miller. Então, voltando ao nosso sisteminha aqui é IB, aqui é HFIB, ou beta IB, e tudo isso aqui é o meu VI. Então, se a gente escrever o nosso VO, por exemplo, o que vai acontecer? O nosso VO é simplesmente a tensão sobre esse resistor. Tá? O VO é medido daqui para cá. Qual é a corrente que está circulando nesse resistor? A própria fonte de corrente. Consequentemente, vai ser HFE-IB vezes RC. Falta um menos aqui porque a corrente ela faz esse sentido, logo a corrente está assim, está em sentido contrário ao estipulado do VO. E o nosso VI, por sua vez? O nosso VI, como a setinha está mostrando, é a tensão sobre esse resistor e esse resistor. Nesse resistor, como o próprio desenho está mostrando, circula IB, beta ou HFE, REzinho. E o sentido da corrente é assim, está consistente com o VI. O VI o mais está em cima. Agora, qual que é a tensão em cima do RE? A tensão em cima do RE, e você percebeu que eu estou somando aqui, porque eu tenho o sentido mais aqui batendo no menos, vai ser beta mais 1 vezes IB vezes RE. Por que é beta mais 1? Porque aqui eu tenho beta IB e aqui eu tenho IB sozinho. Então nesse nó vão juntar os dois. Então essa aqui é a ideia do ganho. Dividindo um pelo outro, eu vou ter o meu ganho, que vai ser aproximadamente, vamos usar em vez do HFE só o beta para facilitar, menos beta IB RC, IB beta REzinho mais beta mais 1
IB, RE. Eu corto os IBs, e eu posso simplificar. Você percebe que eu não tenho qual que é o VCC. Então, eu nem teria como calcular o REzinho. Mas eu sei que o RE, em geral, ele é muito maior do que o REzinho. O REzinho, vamos supor que circule aí uma corrente alta de 50 mA. Vamos supor. O REzinho seria 26 mA por 50 mA. Então é um valor bem baixo. Então, o nosso ganho, eu posso simplificar, chamar de menos RC sobre RE, ignorando o REzinho, e também fazendo que beta mais 1 é aproximadamente igual a beta, ou seja, 101 e 100 é praticamente a mesma coisa, e isso aqui vai ficar menos RC 9.900 e o REzinho vale 100, ou seja, o nosso ganho é menos 99. Agora eu tenho como calcular o nosso CMI, que é o capacitor Miller na entrada, que vai ser 1 mais 99, 1 mais 99 vezes o nosso 1 picofarad. E isso aqui vai dar 100 picofarad. Então você percebe que o capacitor que aparecia como 1 picofarad, ele vira 100, porque o ganho é praticamente 100. Ele acaba sendo multiplicado. Qual que é o problema desse capacitor aumentar o ganho, aumentar o seu valor de capacitância? Ele vai se comportar como um curto na entrada. Mas nesse caso, percebe que nós colocamos um indutor ali. Isso vai modificar a resposta. Vai acontecer uma seletividade de frequência. Nós já vamos ver isso. Contudo, eu consigo agora calcular qual que é a frequência de oscilação. 1 sobre 2π, L nós temos que é 2,533 micro vezes 1 vezes 10 na menos 10, que é o nosso 100 picofarad, a frequência de oscilação. Então, ela vai estar centrada em cima de 10 MHz. Não é qualquer transistor que funciona em 10 MHz, provavelmente você não pode usar o protoboard, já é um circuito um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, usar solda, deixar os terminais pequenos, mas você consegue ter esses 10 MHz, né? Porque senão você vai ter influência dos terminais, dos fios que são compridos e das capacitâncias da matriz de contato do protoboard. Bom, o que significa isso? Significa que o nosso circuito tem um ganho em 10 MHz. Né? O que significa? Vamos fazer o seguinte, em pequenos sinais, né, o que eu estou perguntando é o seguinte, qual que é o shape do nosso ganho? Em pequenos sinais, você pode desenhar o seu circuito aqui, né? Aqui está o seu agora o L, aqui está o seu, aqui está o seu CMI, e agora vem o seu transistor comum, aqui, esse aqui é o seu REzão, beta IB, aqui eu tenho IB, aqui beta REzinho, e finalmente aqui eu tenho o nosso RC. Você percebe que nós não estamos considerando o CMO, né? O CMO que apareceria aqui, ó, a gente está desprezando porque ele é muito pequeno e não tem uma reatância indutiva para ressoar com ele. Então ele aqui só iria causar problema para nós. Por ele ser 1 picofarad, ele vai gerar um polo de altas numa frequência bem acima do que nós estamos estudando aqui. Certo? Procura pensar sobre isso. Bom, a questão aqui é a seguinte, esse LC paralelo, vamos pensar junto aqui, ele está bem na entrada. Então, vamos imaginar o seguinte, ver se você concorda comigo. Se eu tiver uma frequência baixa, chegando aqui, ó, se eu tiver uma frequência baixa, vamos colocar aqui um DC, né? A gente chama DC, mas uma frequência bem baixa, é óbvio que o sinal vai ser curto-circuitado pelo indutor. Vai chegar nesse nó aqui e ele não vai querer entrar para dentro do transistor.
não vai ser amplificado pelo núcleo, pelo core do amplificador, do transistor, que é esse aqui, ó. Ele vai diretamente ser curto-circuitado pelo L. Por sua vez, se eu tiver uma frequência alta, o indutor vai ser um curto, mas ele vai ser curto-circuitado pelo CMI. Então, as frequências baixas vão para o curto pelo L e as frequências altas vão a curto pelo C. Aí você vai dizer, então ninguém passa? Não, como nós falamos, nós nunca podemos esquecer que existe uma situação em redes de segunda ordem chamada ressonância. O paralelo aqui, que é o produto vezes a soma, Jx menos Jx vai dar zero, vai ser um circuito aberto. Então, na ressonância, apenas nessa frequência, tudo se passa como se essa rede LC não existisse. E aí vai gerar um ganho. Então, se você acompanhou a nossa explicaçãozinha aí, o ganho vai ser um negócio assim. Vai ser um pico apenas em torno da frequência O, da frequência, estamos chamando de FR aqui, frequência de ressonância. Certo? Esse aqui é o conceito. O LC paralelo, ele faz com que apenas na frequência de ressonância aconteça esse ganho aí. Então, a questão aqui é a seguinte. A gente sabe que o FR nós calculamos que é o 10 MHz, agora ele quer saber a faixa de passagem. Ora, a faixa de passagem nós estamos falando, aqui é o ganho de 99, quão aberto vai ser essa nossa curva pode ser assim, eu tenho o máximo aqui em 99, aqui eu tenho 10 MHz, e aqui eu tenho 99. Ou pode ser, por que não, assim, em azul. Qual que é a diferença da preta para azul? É a seletividade, ou seja, 99 vezes 0,707. Você vai ter uma banda em preto, que é mais larga, e naturalmente, não vou desenhar aqui porque vai ficar confuso, uma banda em azul, que é bem pequenininha. Quem diz para você qual é o tamanho da banda, do BW, é o nosso fator de qualidade Q. O Q, para estruturas, para sistemas LC em paralelo, o nosso Q vale R sobre ômega L, que é igual a ômega RC, que é igual a R sobre C sobre L, certo? Então nós temos o C e nós temos o L. A pergunta que fica é quem que é o nosso R? Então, olhando para o nosso circuito aqui de pequenos sinais, olhando para esse circuito, você tem o L, o C e o R. O R, naturalmente é o que você enxerga de impedância de entrada olhando para dentro do transistor. Esse exemplo aqui ele toca com vários problemas de eletrônica, de redes de segunda ordem, de polos e zeros. É bom que você acompanhe porque ele é bem interessante e é um problema realmente de engenharia. É uma coisa que realmente, se você quiser fazer funcionar, você vai se deparar com isso. Qual que é a impedância de entrada do nosso emissor comum? Então eu volto a desenhar aqui o nosso emissor comum, aqui está o RC, aqui está o beta IB, aqui nós temos o nosso IB, beta REzinho, aqui é a nossa tensão de entrada e aqui é o nosso REzão. Bom, lembrando os circuitos, quando você tem uma fonte controlada, você não pode simplesmente sair calculando o paralelo dos resistores para chegar na impedância de entrada, na resistência de entrada, na resistência equivalente. Você tem que usar o conceito de impedância de entrada, é a tensão de entrada sobre a corrente de entrada. Lembram disso? Tem que sempre fazer essa continha aí. Aqui eu tenho que a nossa corrente de entrada é EIN e a nossa tensão de entrada é VIN. Ou seja, o que vai acontecer? Quanto que é o nosso VIN? É a mesma coisa que nós calculamos antes. Vai ser o beta RE vezes o IB, que a gente chamou aqui de IN,
mas é a mesma conta que nós fizemos antes. Mais beta mais 1 igual a I vezes REzão. Essa aqui é a impedância de entrada. De novo, o REzinho em geral ele é muito pequenininho em comparação com o RE, e nós mesmo que não fosse, nós não temos o VCC, não teremos como calculá-lo. Então a nossa impedância de entrada, que é Vin por I, vai ser simplesmente, aproximadamente aqui, beta REzão. Então é o RE que aparece aqui, ó, multiplicado pelo beta, porque ele tem que passar aqui para frente, né? Fazer ela sair da perninha de cá para cá, eu tenho que multiplicar por beta. Então essa que é a resistência que vai aparecer aqui em cima na nossa fórmula do coisa. Agora a gente pode calcular sem problemas nenhum qual que é o fator de qualidade do nosso sistema. Vai ser a resistência é beta 100, o REzão é 100 e o C sobre L, aliás, C sobre L vai ser o quê? 100 picofarad, que é o Miller, dividido por... E isto vai dar um Q de 62,3. Bom, eu não falei, mas a relação da banda com a faixa de passagem é simplesmente dividir o FO pelo Q. Fazendo isso, a nossa banda vai ser os 10 MHz sobre 62,83, que dá 0,16 MHz. Com isso tudo, nós temos então o shape da nossa onda, alguma coisa assim. Aqui é 10 MHz, aqui é 99, isso é o módulo DAV, e em 99 vezes 0,707, nós temos a nossa banda, fazendo aqui, ó, esse tamanho aqui é 0,16 MHz. Esse é o nosso shape da nossa saída. Espero que tenha ficado claro. Bom, algumas considerações práticas aí. Primeiro, o valor de Q. O valor de Q é muito importante em eletrônica porque quando você quer um sistema que tem uma resposta extremamente seletiva em frequência, e geralmente é o caso, você quer um filtro bem seletivo, você precisa ter o Q alto. Como você pode ver pela fórmula aqui, ó, quanto mais alto for o Q, mais estreitinho, como nós fizemos antes, fica a sua resposta em frequência. Valores em eletrônica, na realidade esse valor 62 está até um pouco alto. Na prática você conseguiria um valor até bem menor do que esse. Eu chuto aí uns 10, 12, 7, 8, ou 10 vezes menor. O que nós fizemos de errado? O que nós fizemos de errado foi o seguinte: o seu Q aqui calculado, e o seu R na realidade ele vai ter uma resistência associada pelo fio. Então existem outras perdas no seu circuito que acabam contribuindo além da impedância de entrada do seu circuito amplificador, certo? Então, Qs em eletrônica, eu chutaria aí que se você fosse medir e fazer com cuidado, seriam bem mais altas do que do que dá esses 62 aí. 30, 20, 10, alguma coisa menor do que isso. Segunda consideração é a seguinte: esse circuito aqui, na realidade, se você for montar, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Aqui eu quero que você preste bem atenção, porque isso aqui é um detalhe interessante. O circuito está assim. Então, você está vendo, ele não desenhou a polarização da base. Então essa base tem que estar polarizada de alguma forma. Por exemplo, vocês lembram disso, o jeito mais fácil é colocar um resistor extra aqui, ó. Só que se esse resistor extra, ele não vai polarizar, essa base não vai estar polarizada, por quê? Porque esse indutor é um curto para DC. Então, quando você montasse esse circuito, você ia se dar conta que esta tensão aqui, eu vou colocar em vermelho, essa tensão aqui, VB, vai sempre ser zero, porque o indutor está curto-circuitando.
Então como é que eu faço para funcionar? O que você deveria fazer? Você deveria colocar aqui um capacitor em paralelo, aliás, um capacitor em série, simplesmente para bloquear o DC. Um capacitor de valor grande, para não incomodar aí o pequenininho de 10 pico, que ele simplesmente tem a funcionalidade de bloquear o DC. Então esse capacitor aqui, ele tem que ser tal que em 10 MHz ele é um curto, né? E para DC ele é também um curto, frequências baixas ele é um curto, ou seja, ele tem que ter um valor X aí que não perturba o de 10 microfarad, o de 10 picofarad, e ele bloqueia o sinal DC, tá certo? Então essa seria a solução. Terceiro ponto, esse circuito aí, ele está colocando um circuito paralelo na entrada. E se tivesse um circuito sério, vamos fazer aqui, ó, um circuito sério, um circuito LC sério, o que aconteceria? Bom, nesse caso aqui, novamente, né, não estamos fazendo considerações de polarização da base, a gente não está desenhando, mas em frequências baixas, então frequências baixas aqui, ó, o que acontece? O indutor, vamos chamar aqui DC, o indutor é um curto e o capacitor é um aberto. Frequências altas é o contrário, o indutor é um aberto e o capacitor é um curto. De novo, e na ressonância, que a gente já sabe que acontece, um vai ser mais JX e o outro vai ser, desenho aqui uma caixinha, e o outro vai ser menos JX. Ou seja, esse circuito só passa corrente, só chega a amplificar na ressonância. Ele tem o mesmo comportamento do paralelo, do paralelo em paralelo, certo? Série em série tem o mesmo comportamento do paralelo em paralelo. Agora vamos ver na saída. Se eu colocar na saída, isso aqui é muito utilizado, colocar um circuito tanque aqui, um LC na saída, eu já sei que o ganho, vou repetir aqui, ó, o ganho é menos RC sobre RE. Mas o RC eu sei que ele é um circuito aberto apenas na ressonância. Então, só na ressonância eu vou ter um circuito assim. Só na ressonância eu vou ter o ganho. De novo, é o mesmo comportamento. Agora, isso aqui é muito usado, viu? Esse comportamento é muito usado. Então, você pode pensar o seguinte, DC, o sinal passa pelo indutor, e o RC, a resistência que o sinal enxerga, é muito baixa. E RF passam em curto pelo capacitor e, de novo, o ganho é muito baixo. Apenas na ressonância, quando os dois formam um circuito aberto, que você tem um ganho. E para a gente terminar, né, nós falamos sobre o fator de qualidade do paralelo. O fator de qualidade do circuito LC série vai ser o quê? Vai ser 1 sobre R dividido por LC. Você percebe aqui, ó, que a posição do R ela é no série que é inversamente proporcional ao R no série e que é diretamente proporcional ao R no paralelo. Então, sempre lembrem disso, pensar em termos físicos. No paralelo eu tenho isso aqui, tá vendo? E o R eu quero o quê? Para minimizar a perda, que o R seja grande. Por sua vez, no RLC série, esse R aqui eu quero que tenda a zero para que tenha poucas perdas. Então, esse aqui é o conceito.